Cuba é muito vista, né, como um país isolado, né, assim, isolado das políticas institucionais, né, das políticas de Estado, né, com os outros países. Então, eu queria um pouco aqui colocar alguns momentos, né, da história cubana, realmente, é, em que essa relação política ela se apresentou de maneira bastante singular. Na década de 70, né, quando a Revolução já estava ligeiramente estabelecida, né, já tinha as políticas já um pouco mais apresentadas, Cuba estabelece uma relação muito forte com a União Soviética, né, fazendo com que, inclusive, até a própria circulação de artistas, né, assim, houve uma, uma relação entre mídias, né, cubanas e soviéticas, né, a ponto de desenhos animados soviéticos, né, assim, até hoje os cubanos lembram com muita nostalgia do que eles chamam de muñequitos russos, que são os desenhos animados russos, né? Havia turnês de cantores comunistas, né, socialistas, né, tipo cantores russos, né, cantores búlgaros. Então teve uma relação aí muito profícua cultural, de trocas culturais com a União Soviética. É, isso fez com que perdurasse pelo menos até a década de 90, né, quando ocorre a queda do Muro de Berlim, né, o, a queda também dos regimes socialistas no mundo, e Cuba fica isolada, né? Esse período é um período muito difícil, porque é o período em que se apresentou mais fortemente o embargo, na década de 90. É quando efetivamente se tem notícias de fome, as pessoas passando fome, porque a União Soviética, que munia, que dava toda, né, de automóvel à alimentação, ela sai de cena e aí Cuba se vê isolada. Quer dizer, é o período talvez mais difícil, né, de vida dos cubanos, na década de 90. E aí depois, no final dos anos 90, uma aproximação muito grande com a China. A China ela vem com fornecimento de uma série de celulares, computadores, um conjunto de bens de consumo, geladeira, os ônibus em Cuba, né, vários deles você vai ver lá, são ônibus, né, de fabricação chinesa. Então você vai ter lá acordos de Cuba com a China muito, muito importantes. Uma coisa que parece que está atravessando o tempo inteiro a geopolítica de Cuba é a relação com a América Latina. É uma certa solidariedade latino-americana que tem muito a ver com a ideologia realmente de Martim, de Bolívar, né? Que é a ideia de uma América Latina forte, né? Uma América Latina autônoma. Então sempre foram as relações de Cuba muito fortes com Brasil, Venezuela, Peru, Colômbia, México, né? Assim, uma relação de apoio, né? De apoio muitas vezes solidário, de apoio de pensar, de estabelecer relações muitas vezes nas brechas dos acordos econômicos e políticos. Então, eu acho muito singular, né? Essa ideia que a gente pode ter de que Cuba está isolada, né? Assim, me parece que sempre houve, né, em maior ou menor escala, sempre houve solidariedade com aquele contexto. O pensamento de esquerda, o pensamento social, ele não morre, né? Ele está sempre vivo, mesmo em contextos extremamente neoliberais, extremamente de acentuação das questões do capital. Então, Cuba vira, me parece, uma espécie de lugar para a gente entender o problema, a dor e a delícia do capital.